Olá, eu sou Titi Vidal e hoje eu tô aqui para falar sobre tarô, mais especificamente sobre os arcanos menores do tarô, que várias pessoas me escreveram pedindo para falar um pouquinho mais sobre isso, então eu vou falar um pouquinho como eles funcionam, qual é a diferença entre os arcanos maiores e menores, para que eles servem numa leitura e também trazer aí o significado de cada um dos 4 naipes. Antes eu queria te convidar, se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve. Se você já está inscrito, obrigada pela presença sempre. Se lembra sempre de curtir, comentar, compartilhar. Eu agradeço muito essa participação e essa presença de vocês sempre aqui. Eu também estou sempre aberta a sugestões do que vocês querem que eu fale. Como eu falei, esse vídeo mesmo que eu estou trazendo hoje foi um pedido especial de vocês. E principalmente sobre o tarô, o que é mais importante para vocês saberem, o que vocês querem que eu conte, onde a gente pode aprofundar, vão me contando tudo isso aqui nos comentários, tá bom? Bom, o tarô ele tem lá os arcanos maiores, os 22 arcanos maiores, que contém a simbologia principal das cartas, no sentido de ter aí arquétipos que são muito conhecidos por todo mundo, e eles têm aí uma gama de significados que é muito infinita, que é muito profundo realmente. E dá até para fazer uma boa leitura de tarô só com os arcanos maiores. Mas eu particularmente gosto muito dos arcanos menores, eu acho que eles dão o detalhe, eu acho que eles trazem ali detalhezinhos, ajustes, coisas que são muito importantes, principalmente na hora da gente fazer uma leitura mesmo numa consulta de tarô. Eu falo que ele é o ajuste fino, ou que ele é aquela nota de rodapé, muitas vezes, que vai dar detalhes importantes ali daquele tema principal. Além disso, principalmente por conta dos naipes, os arcanos menores eles acabam trazendo ali qual é o tema, qual é o assunto. Então, por exemplo, eu tenho ali um arcano maior, de repente uma roda da fortuna, que é uma carta que fala de mudanças, que fala de novidades, que fala de imprevistos. E aí tem um arcano menor do lado, junto naquela posição, eu sei de que assunto que eu estou falando, se é um assunto afetivo ou se é um assunto material. Então isso é muito legal, por isso que eu sou super a favor da gente fazer as leituras de tarô com todo mundo no pacote. Pensando aí especificamente nos arcanos menores, então a gente tem os 4 naipes, né? A gente tem copas, espadas, ouros e paus. Para cada naipe a gente tem as cartas numeradas, então de As a 10, então o As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Eles contam ali como se fosse uma história, uma narrativa, dependendo do baralho você até vê mesmo uma história acontecer em cada um dos naipes. Normalmente o As sempre trazendo o potencial do naipe, então ele fala de um potencial par, ele fala de um início, ele fala de alguma coisa que pode acontecer ligada aos assuntos daquele naipe. E aí do 2 ao 10 a gente tem significados específicos para cada um deles, a gente pode até trazer esses significados em outros vídeos, se você quiser saber, me conta aqui nos comentários, tá bom? E aí a gente tem para cada um dos naipes também a corte, então a gente vai ter o pajem, o cavaleiro, a rainha e o rei. Em alguns baralhos a gente vai ter a princesa, o príncipe, a rainha e o rei, mas, né, independente da variação, são sempre 4 figuras da corte no caso do tarô. E aí a gente vai ter o significado ali de cada uma dessas pessoas que também significam assuntos e não só pessoas na leitura. A gente tem aqui no canal já um vídeo sobre as rainhas, a gente pode também trazer sobre as outras figuras, lembra de deixar aqui nos comentários o seu pedido também. Pensando naipe por naipe, né, que esse foi o grande pedido para esse vídeo de hoje, então a gente tem os 4 naipes que a gente consegue relacionar com os 4 elementos da astrologia e com determinados assuntos. Então, um deles é o naipe de copas, que são os coraçõezinhos, que a gente relaciona com o elemento água, porque é o elemento que fala, é o naipe que fala do amor, do afeto, dos assuntos emocionais. Então, tem cartas do naipe de copas, numa leitura de tarô, a gente está falando do campo dos sentimentos. Então, é um assunto de amor, de família, de relacionamento, ou alguma coisa que afeta as nossas emoções, ainda que seja um tema mais material ou mais concreto. Aí, dependendo do número ou da figura da corte, a gente vai entender que tipo de emoção que a gente está falando, se é um bom sentimento ou não. No caso das espadas, a gente já está falando de um elemento aí, de um naipe que é totalmente oposto
as copas. Então tem uma relação com o elemento ar da astrologia, porque a gente está no campo da mente. Então tem espadas na mesa, a gente está falando de pensamento, normalmente a gente está falando de preocupação. Eu normalmente já sei se quando eu abro ali as cartas no primeiro jogo inicial que eu faço na consulta e tem muita carta de espadas, eu já sei que essa pessoa tem decisões para tomar, eu já sei que provavelmente ela está muito preocupada com algum assunto específico, que ela está pensando muito sobre aquilo. Tem várias cartas de espadas que são muito difíceis, né, que até indicam às vezes uma tortura mental ou uma angústia muito grande, tanto que as cartas de espadas normalmente elas não dão nenhuma previsão assim muito certa de tempo, porque depende muito desse tempo, da preocupação de cada um. Então a gente está mesmo nesse campo da razão. Mas também pode ter a ver aí com assuntos intelectuais e tudo que envolva o intelecto e a razão. No caso de ouros, né, é que a gente está falando aí do elemento terra, tem alguns baralhos a gente vai ver como moedas também, a gente está falando de assuntos materiais, então a gente está falando sobre trabalho, sobre dinheiro, sobre bens, eventualmente sobre saúde. Saúde a gente vê tanto em espadas quanto em ouros, eventualmente em paus também a gente pode ver, porque tem a ver com a vitalidade, mas normalmente se vai aparecer uma doença, a gente vai ver isso ou em espadas ou em ouros, porque tem muito a ver com o corpo físico, né? O corpo físico, quando ele está debilitado, a gente vai ver aí nas cartas de ouros. E a gente fala muito sobre os assuntos de dinheiro. A pessoa está preocupada com dinheiro, tem alguma questão financeira, ou é um assunto de trabalho, vai sair representado por esse naipe. E aí a gente tem o naipe de paus, que a gente associa com o elemento fogo, que é o elemento da motivação, né, da empolgação. Então, no caso do tarô, saiu paus, a gente está falando de vontade, a gente está falando de empolgação, alguma coisa que realmente a gente quer muito fazer, ou que exige o nosso esforço. Também é um naipe que fala de esforço, da necessidade de agir, de fazer, de se movimentar. E é um naipe que muitas vezes fala de uma aventura, de alguma coisa ali que traz um desafio como se fosse mesmo uma aventura na nossa vida. E é muito legal porque na prática, né, nunca vem, né, é muito raro vir carta só de um naipe. Então a gente está sempre vendo tudo misturado. Então de repente tem ali uma determinante falando que é um naipe de ouros, então é um assunto de trabalho, mas daí quando a gente vai ver como que a pessoa está lidando com aquilo, tem uma carta de copas, então a pessoa está lidando com aquilo de forma emocional, e esse é o grande barato do tarô, né? A gente realmente conseguir fazer essa leitura com tudo combinado. Quer saber mais sobre o tarô ou sobre alguma carta específica? Tem vários textos no meu site, www.titividal.com.br. Lá também tem os meus contatos, se você quiser fazer uma consulta de tarô comigo. Aqui no canal também já tem vários vídeos sobre o tarô, sobre as cartas, sobre leitura. Tem várias cartas até mais detalhadas por aqui. E me conta o que mais que você quer saber sobre as cartas, sejam os arcanos maiores ou menores, que eu conto para você, tá bom? Um beijo enorme e até a próxima!